Amém, glória a Deus, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, que a graça e a misericórdia do Senhor, ela esteja presente na sua vida em todo o tempo, que você experimente mais do Senhor, mais do amor do nosso Salvador. E hoje um culto maravilhoso dele para nós, um culto onde a gente pode entregar o melhor louvor, a melhor adoração, onde um final de semana onde tantas pessoas esperam, né, por esse carnaval, pela alegria momentânea. E nós temos o nosso Jesus, que nos dá a alegria eterna de sermos salvos por Ele. Obrigada, Jesus, porque hoje nós podemos estar aqui louvando e engrandecendo o Teu santo nome. Jesus, este culto é Teu, que toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti. Espírito Santo, nós estamos aqui disponíveis para sermos guiados pelo Senhor, para sermos orientados pelo Senhor. Nos faz sensíveis à Tua orientação, Pai. Nos faz sensíveis. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus, um culto maravilhoso, um culto espetacular, um culto onde nós experimentaremos mais do nosso Senhor, mais do nosso amado, em nome de Jesus. Louvemos a Ele, louvemos ao nosso Senhor. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao
motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Declara Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana ao Rei Jesus. Aleluia, aleluia, Senhor. Obrigada pelo teu Santo Espírito. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu amor com as nossas vidas. Santo Espírito, tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo aqui. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória. Diga mais uma Senhor. vez. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Desejo do nosso coração sentirmos a tua presença doce e agradável, Senhor. Cante a Ele. Não há nada igual, não há nada
sua presença. Inundar, encher esse lugar. Melhor é estar com o É Senhor. o desejo do meu coração. Melhor é experimentarmos do Sermos Senhor. inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo. Inundar, encher esse lugar. Enche esse lugar. O desejo do meu coração. Desejamos, Senhor. Sermos inundados por tua glória, Senhor. É tão bom sentirmos que o Senhor está perto. É tão bom sabermos que o Senhor não está longe de nós. É tão bom, Espírito Santo. É tão bom termos um colo para nos achegarmos a Ele. Para nos achegarmos a Ele e rasgarmos o nosso coração. E confessarmos a Ele as nossas fraquezas. É tão bom sermos fortalecidos pelo Senhor. É tão bom sermos cheios do Senhor. É tão bom louvarmos ao Senhor. É tão bom adorarmos ao Senhor. Oh Senhor, obrigada Jesus, porque nós podemos levantar as nossas mãos e louvar ao Senhor e dizer que, Senhor, nós queremos cada dia mais, Pai, passar tempo com o Senhor, conhecer o Teu coração, conhecer e saber o que o Senhor pensa a nosso respeito, entendermos que a Tua vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, entendermos e compreendermos a Tua fidelidade com as nossas vidas, entendermos e compreendermos que é a Tua palavra que liberta, é a Tua palavra que nos faz diferentes, é a Tua palavra que nos enche, é a Tua palavra que nos faz firmes e fortes. Obrigada, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Jesus. Bendito seja o Teu santo nome, Jesus. Bendito seja o nome de Cristo Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Bendito seja o nome de Cristo Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Gratidão por tão grande
seja o nome de Cristo Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Bendito seja o nome de Cristo Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. A Ele seja o louvor, a Ele seja a adoração, honra e glória, nossa gratidão por tão grande amor. A Ele seja o louvor, a Ele seja a adoração, honra e glória, nossa gratidão por tão grande amor, por tão grande amor, por tão grande amor. Deus, eu amo um louvor que diz: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Porque Ele vive, eu tenho razões para dizer honra, para dizer glória, para dizer vale a pena continuar andando, vale a pena continuar acreditando no futuro, vale a pena acordar, vale a pena crer no amanhã. Muito obrigado porque Tu és bendito, porque Tu és digno de toda honra e de toda glória. Muito obrigado porque eu sei que o Senhor vive e que o Senhor está aqui. Muito obrigado porque eu sei que as janelas dos céus estão abertas e nesse momento estão sendo escancaradas. E está sendo derramado do mundo espiritual nesse local e para todos aqueles que estão sendo atingidos por essa palavra, seja em qualquer lugar do país ou do mundo. Estão sendo agora impactados por esse Deus que é vivo, que é real, que existe e que faz milagres na vida daquele que crer. Deus, eu te dou honras, eu te rendo louvores e na autoridade do teu nome, Deus. Eu declaro agora que esse ambiente está completamente preparado e propício para milagres, para curas, para libertação e para mudança de vida. Esse ambiente está completamente aberto e todos que estão sendo impactados por essa palavra, seja agora ou seja em algum momento, estão agora abertos e aptos para serem invadidos por uma alegria que jamais experimentaram. Que a esperança os visite novamente, que essa esperança nesse Jesus que venceu a cruz e que venceu a morte, para que nós fôssemos libertos, despertados, possa sempre caminhar abraçado conosco, e que agora dos céus venha todo o poder, toda a honra e toda a glória, e que apenas e só e completamente o teu nome seja exaltado, que morra tudo em mim, Senhor, e que fique apenas a Ti, que fique apenas o Teu poder e a Tua unção. Usa-me, Senhor, assim como o Senhor usou esses que Te louvaram agora, da forma que o Senhor quiser e com completa liberdade, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu estava com saudades de vocês. Que bom que você veio. Por favor, sente-se de maneira confortável para recebermos a palavra do Senhor que vem do alto para dentro e para fora e que vai nos atingir de uma maneira sempre especial. É difícil, é muito difícil, eu posso dizer que é impossível. É impossível você passar pelo Senhor, você passar pela palavra do Senhor, você passar pela voz deste Jesus que é vivo e você sair da mesma forma que você entrou. Porque as palavras de Jesus e o poder de Jesus, Ele transforma a vida do homem, da mulher e de todos que passem por Ele. Amém? Glória a Deus. Eu tirei um período de férias, eu estava viajando com a minha família, e aconteceu algumas coisas muito legais lá. Teve um dos dias que eu estava viajando,
que eu fiquei com muita vontade, eu e meu filho ficamos com muita vontade de comer um suculento filé. Sabe aquele filé gostoso, aquele bifão de 2 dedos? Eu acordei com vontade de comer aquilo. E aí nós estávamos passeando por uma cidade, nós resolvemos entrar num restaurante, um restaurante muito simpático, muito bonitinho. Parecia que nós tínhamos voltado ao século passado, todo estilizado mesmo o restaurante. E nós sentamos, o restaurante confortável, uma música ambiente gostosa, estava me dando sono naquele ambiente. A pessoa que me atendeu muito tranquila, oi, o que vocês querem? E aí nós falamos o que estava no nosso coração, nós queremos um filé, um bifão. Ela falou, olha, é um restaurante vegano. Aí eu falei, é? Eu falei, mas vocês não têm carne? Falou, não tem carne. Mas a gente pode servir para você um filé de soja. Com bacon feito de casquinha de chuchu. Olha que delícia. Eu olhei para ela com aquele semblante assim feliz e falei, nossa, muito obrigado, mas eu vou deixar para uma próxima oportunidade. E aí saímos. E aí nós começamos a andar por umas ruazinhas, eu vi um restaurantezinho pequenininho, não dava nada por ele. Mas aí quando nós entramos, que eu peguei o cardápio, teve um prato que me chamou a atenção. Sabe quando você olha o cardápio e ele ri para você? Foi o que aconteceu. Eu vi feijão preto, arroz, batata frita e vinham 3 filés de picanha com gordurinha na borda. Gente, isso é graça. O resto é lei. Então, diferente da experiência que eu tive, você que entrou aqui hoje, você que nos assiste pelas mídias sociais, você não chegou no restaurante errado. A comida que vai ser servida aqui é boa, perfeita, agradável e vai saciar a sua fome. E nos outros momentos que eu estava de férias, aconteceu um negócio legal. Um dia eu estava andando, por umas férias passadas, e aí o Espírito Santo falou um negócio dentro de mim muito legal. Ele disse o seguinte, não tire férias de mim. Aí eu achei engraçado, você está andando de bermuda, tá à vontade. Aí o Espírito Santo fala dentro de você, não tire férias de mim. Aí eu falei, nossa, Espírito Santo, mas como assim não tirar férias de você? E aí foi cair a minha ficha, que daquele período que eu estava de férias, pouquíssimas vezes eu orei, pouquíssimas vezes eu falei, Deus, muito obrigado por eu estar aqui. O fato de eu estar aqui, nesse momento, fazendo o que eu estou fazendo, é porque Jesus ressuscitou um dia na cruz. Porque se fosse só pela minha história, da maneira que ela começou, eu nunca estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. Então, nunca, jamais, em momento algum, tire férias do Espírito Santo. Não tire férias de Deus. Ainda que você esteja vivendo um negócio muito legal, num ambiente muito bacana, curtindo de maneira que você nem imaginava, não tire férias do Espírito Santo. Não tire férias de Jesus. Você tira férias do seu emprego, você tira férias de algumas coisas que você está cansado. Se você tira férias de Deus, se você tira férias do Espírito Santo, é porque Ele está sendo alocado em uma posição na tua vida que é a mesma coisa do teu trabalho ou de alguma coisa chata que você faz. Não que trabalhar seja chato. Deus é tudo. Ele é a causa de você estar de férias. Ele é a causa de você estar aqui hoje. Ele é a causa de você nos assistir agora numa mídia social. Deus é tudo. De Deus e do Espírito Santo, nós não tiramos férias. Hoje eu vou falar sobre uma experiência que eu tive agora nessa viagem. Eu gosto muito de falar de coisas que eu vivi, de experiências que eu vivi. Isso embasa de uma forma muito bacana. E eu estava num ambiente muito legal, vivendo um dia muito bacana, vivendo o inimaginável na minha vida há uns anos atrás. E eu recebi uma mensagem de WhatsApp. E aquela mensagem de WhatsApp conseguiu destruir o meu dia. Aquela mensagem de WhatsApp conseguiu me jogar numa tristeza tão profunda que fazia muito tempo que eu não entrava nessa tristeza. E eu passei ao longo do dia, eu conversei com a minha esposa e falei, olha, eu não estou bem, eu não estou legal, eu estou triste, eu estou chateado com tudo isso. E eu passei esse dia muito, muito triste. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Quando nós assistimos o Animal Planet, normalmente a gente fica encantado e assustado com o ataque de um tigre feroz, com o ataque de um leão feroz, com o ataque veloz de um guepardo. Mas nós nos esquecemos que no mundo animal existe também os dragões de Komodo. E o dragão de Komodo é diferente de um leão e de um tigre. O maior poder que ele tem está em todas as bactérias que ele lança para você quando ele te morde. E no nosso dia a dia, na nossa vida,
Você vai encontrar algumas pessoas que são leões, mas você vai encontrar, às vezes, alguns dragões de Komodo que vão te morder com uma palavra, com alguma ideia, com alguma coisa sobre você, com alguma reflexão sobre você, que se você não estiver preparado, você não estiver firme, você vai cair em tristeza, assim como eu caí. Assim como eu caí. E eu vou ler um texto agora, e eu vou explanar um pouquinho sobre isso, o que aconteceu e como Deus conseguiu me tirar disso. Vamos lá? Um certo homem chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Eu vou pulando esse texto, alguns versículos, porque ele é bem longo, e depois eu explico o contexto. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Esse episódio é muito legal, essa passagem, que mostra que Maria estava lavando os pés de Jesus, enquanto Marta estava trabalhando, cuidando dos afazeres de casa, que ainda deu uma bronca em Jesus. Falou: Jesus, dá um toque na Maria aí, que está bem soltinha, né? Bem folgadinha, para vir me ajudar aqui. Seguindo aqui o texto. Careca brilhante, vocês viram? Que interessante isso. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Lázaro estava doente. Pode passar. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: esta enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E Jesus amava Marta, a irmã dela, e a Lázaro. Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Tendo dito essas palavras, prosseguiu explicando-lhes: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou até lá para despertá-lo. Então seus discípulos lhe disseram: Senhor, se ele está dormindo, vai ficar melhor. Eu achei muito legal essa parte, porque tem aquilo que Jesus nos fala e tem aquilo que nós ouvimos. Jesus estava falando aqui sobre um outro contexto, e os discípulos entenderam outro. Vamos prosseguir. Entretanto, Jesus lhes havia falado da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que Jesus estivesse se referindo ao repouso do sono. Ao que Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, Ele te dará. Jesus então assegurou-lhe: o teu irmão ressuscitará. E Marta lhe disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Esclareceu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Tu crês nisso? Determinou Jesus. Marta disse que sim. Aí Jesus já vai direto para o fato consumado. Determinou Jesus: tirai a pedra. Lázaro estava enterrado já há 4 dias. E já diziam: Lázaro está fedendo. E a ordem de Jesus: tirai a pedra. Preveniu-lhe Marta, irmã do falecido: Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram 4 dias. Encorajou a Jesus: eu não te falei que se creres verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado. E Jesus, levantando os seus olhos aos céus, agradeceu: Pai, dou-te graças, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito essas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atados com faixas de linho e o rosto envolto com um pano. E Jesus orientou-os: retirai as faixas dele e deixai-o seguir. Amém. Olha que interessante. E aí eu pergunto: quando Marta chegou a Jesus e disse: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Marta estava errada? Não. Na minha opinião, na minha modesta opinião, Marta estava correta naquilo que ela estava falando. Agora, nós precisamos entender que fatalidades, que ocorrências negativas, que momentos ruins acontecem na vida de todas as pessoas.
até daqueles que são os amados de Jesus. Acontece. Acontece. Então você tem um dia mau, você tem um dia que alguma coisa te deixa muito para baixo, você tem um dia que você escuta alguma coisa que te deixa muito triste. Eu posso te falar, isso é comum. Isso acontece com todo mundo. Assim é como aconteceu com Marta, como aconteceu com Maria. Agora, você permanecer triste, você permanecer depressivo, você permanecer naquele buraco, você permanecer dentro daquela caverna com aquela pedra na porta, isso não é normal. O que aconteceu comigo quando eu recebi esse WhatsApp que me deixou muito para baixo? Pode acontecer com todo mundo, porque nós não somos super-heróis. Nós somos seres humanos de carne e osso. Nós cremos que Deus pode fazer tudo, que Deus pode fazer o impossível, que o Senhor Ele vem na hora exata e Ele surpreende. Mas ainda assim, nós somos seres humanos. E em alguns momentos da nossa vida, nós podemos cair e ficar tristes. Olha com quem mais isso aconteceu. Põe para mim o próximo versículo, por favor. Aqui eu estou falando de Daniel, grande Daniel. No 3º ano de Círio, o imperador persa, Daniel, também conhecido por Beltesazar, em aramaico, recebeu uma revelação divina. A profecia era verdadeira e falava de tempos hostis e guerras. Daniel recebeu uma notícia, teve uma revelação que não era uma revelação das melhores. Na visão que teve, ele compreendeu bem a mensagem que segue. Eis que naqueles dias, eu, Daniel, estava chorando por 3 semanas inteiras. Não comi nada que me parecesse agradável, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo até que se cumpriram as 3 semanas completas. Então, o que é que nós precisamos entender? E eu quero que você fique confortável com isso. Não confortável, mas que você tenha paz no seu coração. Você passar por um momento de tristeza, ou alguma coisa te machucar e você ficar triste durante um período, isso é comum. Permanecer na tristeza não é normal. Até mesmo Daniel passou por um momento como esse. E muitos homens de Deus passam por situações como essa também, porque nós não somos super-heróis. E não é que a nossa fé esteja fraca, não é que a gente não creia em Deus, o Senhor me abandonou, não é nada disso. Nós somos seres humanos. Agora nós precisamos entender, quando isso aconteceu comigo, eu fui mergulhar e falei, Deus, por que eu estou assim? Isso que me foi dito faz algum sentido. Assim como Marta disse a Jesus, olha, se o Senhor estivesse aqui, o Lázaro não teria morrido. E tem muitas fatalidades que acontecem nas nossas vidas que nós não temos gestão disso. E que de repente, se tivéssemos tomado uma decisão diferente, não teria acontecido. Se alguém não tivesse te dito aquilo, ou se você não tivesse dito aquilo, ou se você tivesse recuado um passo atrás, isso não teria acontecido. Faz parte da vida. E quando isso acontece, nos entristece. E naquele momento eu comecei a orar, falei, Deus, por que isso está acontecendo? E aí o Senhor começou a me lembrar de algo maravilhoso. Continuando esse texto, olha por que Daniel estava triste. Ele me disse, isso é Deus falando com Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. E ao falar ele comigo essa palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. O que é que nós precisamos entender? Tem situações que vão nos machucar, que vão nos deixar tristes, que vão minar a nossa força, que vai fazer com que você tenha um pouco de medo, ou até muito medo, de prosseguir naquilo que o Senhor já colocou no teu coração. Fatalidades acontecem. Acontecem. E quando elas acontecem, elas nos entristecem. Mas nós precisamos compreender que esse período de tristeza é normal, é comum. Ficar na tristeza que não é normal.
E nós precisamos entender que nós, que cremos que Jesus ressuscitou, que cremos que Jesus tem o poder de ressuscitar os Lázaros que morrem nas nossas vidas, que tem o poder de mudar uma fatalidade para um milagre nas nossas vidas, nós precisamos compreender que nós somos pessoas que acreditamos no mundo espiritual, que acreditamos que tudo o que acontece na nossa vida acontece primeiro no campo espiritual. A tristeza que eu estava sentindo naquele momento, quando eu comecei a orar, caiu a minha ficha, eu falei, gente, isso não é aqui. Nós temos a mania de achar que é aqui. Isso aqui é consequência do que acontece nos céus. Olha o que diz o livro de Efésios, para ficar mais claro isso. Portanto, nossa luta não é contra seres humanos. A sua luta não é contra aquela boca maldita, contra o dragão de Komodo que te morde, contra aquelas palavras malditas que lançam contra você. E sim, contra principados e potestades. A sua luta é contra os demônios que falam pela boca dessa pessoa. Contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue. Quando eu comecei a orar, quando eu comecei a falar com o Senhor, eu falei, Deus, por que eu estou tão triste? Por que o meu coração está tão amargurado? Deus me trouxe essa palavra no coração, eu falei, Deus, é verdade. Isso é uma batalha que está acontecendo no mundo espiritual. É realmente uma palavra completamente contrária do que a Bíblia diz do que eu sou, do que o Senhor tem para mim, e eu preciso fazer alguma coisa. E se a luta é espiritual, você tem que lutar de maneira espiritual. Eu aprendi aqui na Sal da Terra, com o pastor Marcelo, uma visão completamente diferente sobre o falar em línguas. Eu nasci em berço evangélico e sempre acreditei que para falar em línguas, você tinha que começar a orar, daqui a pouco vem um arrepio no corpo, e pronto, e não é. E não é. Hoje a visão que eu tenho, que eu aprendi aqui na Sal da Terra, foi a visão da graça, é que isso é um dom que está com você. E essa linguagem é uma linguagem que você tem que usar sempre. E nesse dia, eu estava dormindo e eu não consegui dormir, eu acordava toda hora e na madrugada eu estava muito triste. Eu deixei a minha esposa e meu filho num quarto, eu fui para o outro quarto e lá naquele quarto eu comecei a falar com Deus e eu comecei a orar em línguas. E eu comecei a batalhar em línguas com aquilo. E outra coisa que eu aprendi que é muito bacana, quando você estiver falando em línguas, num momento como esse, no momento que você está vivendo isso, nessa batalha espiritual, quando você estiver falando em línguas, na sua mente vai começar a vir aquelas frases, vai começar a vir aqueles pensamentos, vai começar a vir aquela acusação, se o Senhor estivesse aqui, o Lázaro morreu, vai ficar vindo isso na sua cabeça. Comece a falar em línguas, e comece a trazer na sua memória, na sua cabeça, só coisas bacanas. O Senhor ressuscitou. Comece a se ver, comece a falar em línguas e comece a se enxergar você numa situação completamente diferente. Comece a falar em línguas e comece a se enxergar você curado, você alegre, você feliz, você vivendo um ambiente completamente diferente. E eu comecei a fazer isso falando em línguas e fui tendo aquilo na cabeça. E naquele momento o Espírito Santo veio vindo, veio dando paz no meu coração e eu não percebi quando eu dormi. E as horas que eu deixei de dormir na madrugada não me fizeram falta, porque eu acordei como se estivesse repousado nos braços do meu Pai. A nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue. Todas as consequências que você está vivendo hoje, se são consequências tristes, se são consequências ruins, tem a ver com o mundo espiritual. A sua batalha no mundo espiritual. É você começar a acessar o mundo espiritual através da oração em línguas, através da palavra de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E você vai falando em línguas, e vai falando isso, e vai fazendo, e vai começando a viver segundo aquilo que você vê no mundo espiritual, segundo aquilo que você crê que a Bíblia diz que você é, e não segundo aquilo que você está vendo ao seu redor. Desprenda mais energias, dê mais atenção sobre aquilo que Jesus conquistou na cruz por você, que é o que você de fato é, do que sobre a circunstância ao teu redor. Uma outra coisa que eu aprendi, as Martas e os Martos vão sempre existir. Sempre haverão pessoas que virão trazer palavras contrárias, que vão te falar, mas você viu como é que está o índice de desemprego no Brasil?
Mas você viu? Ninguém aposenta mais agora. Agora, para aposentar, você aposenta com 90 anos e um dos documentos é o atestado de óbito. E você vai ouvindo isso. Aí você liga a televisão, um garoto tomou um tiro no Rio de Janeiro e morreu. E os pais... É só notícia ruim, só desgraça. E quando você começa a ouvir isso, se você der atenção para isso, isso vai minando a sua energia, minando a sua força. Calma, peraí. O que eu creio? Eu creio no Jesus que ressuscitou na cruz. Eu creio que no Jesus que conquistou a graça para me entregar. Eu creio no Jesus que me disse que se eu crer nele, eu farei obras iguais ou maiores do que aquelas que ele fez. E o que Jesus fez não é pequeno. Eu creio em um Deus que é o Redentor, que vive e que está comigo e que é socorro bem presente na hora da angústia. É nisso que eu creio. E começa a caminhar segundo aquilo que você crê e não segundo aquilo que você vê. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Comece a batalhar no mundo espiritual, falando em línguas mesmo. Entra em oração. Não, eu sei que o que eu estou vendo aqui é diferente, mas eu não vou viver pelo que eu estou vendo, eu vou ver segundo aquilo que eu creio. E isso que parece ser a morte do Lázaro, mas já colocou a pedra, mas já está fedendo. Eu não quero saber disso. Eu creio naquele Jesus que diz, olha, não é morte, é apenas um sono. Aquele Jesus que chama a morte de sono e que desperta, seja no terceiro, no quarto ou no quinto dia. Eu creio neste Jesus que ressuscita os meus sonhos, que ressuscita os meus projetos, que faz com que aquilo que parecia impossível se torne concreto e real na minha vida. E a partir do momento que eu comecei a viver e a falar isso, a tristeza foi embora do meu coração. E lá no livro de Provérbios diz que diante do Senhor até a tristeza salta de alegria. É nesse Deus que eu creio. É nesse Deus que você tem que acreditar, é nesse Deus que você tem que andar, é na palavra desse Deus que você tem que viver. Não ande segundo as palavras malditas, ou os dragões de Komodo, ou as martas, e até pode ser verdade o que está dizendo. Só que você tem que entender o seguinte, não converse coisas espirituais com gente material. Se você conversar coisas espirituais com gente que é material, você vai se frustrar. Você vai se frustrar. A pessoa que conversou comigo, uma pessoa muito próxima, muito bacana, mas ele não crê nesse Jesus que ressuscitou. Ele não crê na fé que eu tenho. Então toda a visão dele é uma visão material e real. Não adianta, aprenda isso. Não discuta coisas espirituais com gente material. Se você quer discutir coisa espiritual, quando eu falo coisa espiritual é o seguinte, a sua situação está de doença, e você fala, mas eu creio que Deus é aquele que me cura. Mas eu creio que Jesus conquistou a cura na cruz por mim. Se você falar com alguém que é material, vai falar, você é doido. Olha o diagnóstico, olha a quantidade de remédio que você tem que tomar. Você já viu o índice de pessoas que morrem com essa doença que você tem? É isso que a pessoa vai te falar. Não discuta coisas espirituais com gente material. Coisas espirituais se discute com quem é espiritual. Com quem vai chegar para você e vai falar, é verdade. Você lembra que Jesus ressuscitou Lázaro? Você lembra que Jesus ele andou sobre as águas? Você lembra que Jesus ele fez a tempestade parar? Vai dar certo, vai curar, vai mudar, vai renovar. Não discuta coisas espirituais com gente material. Você só vai se frustrar e vai ficar mais machucado. Conversa com pessoas que tenham a mesma fé que você, que falem, eu creio, eu vou orar junto com você. A gente vai entrar aqui falando em línguas junto, e a gente vai batalhar, e Deus vai mover os céus, e Deus vai rasgar os céus, e as coisas vão acontecer. Vão acontecer. Quando Marta estava falando sobre o seu irmão que morreu, sobre todas as circunstâncias, Marta tinha razão. Quando as pessoas chegaram e falaram, quando Jesus disse, retire a pedra. Retire a pedra. Aquelas pessoas tinham duas opções. Elas podiam escutar Marta, que estava falando a verdade, que o irmão já estava morto há 4 dias e fedia, e que tinha uma pedra na porta. Ou eles podiam escutar o Jesus, que disse, retire a pedra, porque isso que parece um mal, que parece uma desgraça, é um milagre, e eu vou ressuscitar, e isso não é morte, isso é sono.
Você tem a opção de escutar as Martas que gritam dentro de você. As Martas que gritam dentro da sua cabeça, dizendo que não vai dar certo, que não vai conseguir, que você é fracassado, que você nunca vai chegar em lugar nenhum, que agora que é o teu fim, que já está fedendo, que a pedra já está na porta, que não tem jeito, que já veio a morte. Ou você pode escutar o Jesus que diz: remove a pedra da desconfiança, remove a pedra do medo, remove a pedra. Não, mas não liga para o mau cheiro, escuta a minha voz falando, vem para fora, ressuscita, acorda do teu sono. Isso que parecia ser o teu fim não é o teu fim, é o começo de algo maravilhoso. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então nós temos que lutar no mundo espiritual, falando em línguas, acessando os céus através de falar em línguas. Eu aprendi que o falar em línguas é o caminho mais curto que eu tenho de acessar o céu. Segundo, discuta coisas espirituais, com pessoas espirituais. Não perca tempo falando de coisas espirituais com gente material. Só vai trazer diagnóstico pessimista. E você não vive em cima do pessimismo, você vive em cima da fé. A sua base é a fé. Terceiro, você pode escutar as Martas que gritam dentro da sua cabeça ou que falam pela boca das pessoas, que até tem razão. Quando você olha pela razão, tá certo, morreu fazem 4 dias. Ou você pode escutar o Jesus que diz: remove a pedra, que eu vou fazer um milagre na tua vida de forma que você nem imagina. A opção é sua. E tem um outro ponto que eu achei muito legal. Então, que diz assim: Jesus então assegurou: se o teu irmão ressuscitará. Pode passar, por favor. Passa, por gentileza. Pode passar. Ele é o primeiro versículo mesmo, é o versículo número 1, tá? É o 11:1. Pode passar. Pode passar. É o 11:1, isso. Olha como é que começa esse texto, eu achei muito legal esse aqui quando eu estava lendo. Um certo homem, chamado Lázaro, de Betânia. Um certo homem, chamado Lázaro, de Betânia. O texto começa dizendo, um certo Lázaro. E esse um certo Lázaro, ele morreu. E esse um certo Lázaro, ele foi ressuscitado por Jesus. Aí eu pergunto para você, como vocês imaginam, isso não está na Bíblia, tá? É devaneio da minha cabeça desprovida de pelos aqui. Mas como vocês imaginam que ficou a vida de Lázaro depois que ele ressuscitou? Vocês acham que Lázaro, na aldeia, ele era conhecido como um certo Lázaro? Ou a partir da ressurreição, a partir do momento que Jesus o ressuscitou, Lázaro começou a ser conhecido como aquele que Jesus ressuscitou? Como a pessoa que viveu um milagre? Você já imaginou o Lázaro sentando e alguém contando para ele: olha, eu estou doente, eu peguei a febre amarela, eu acho que eu vou morrer. E Lázaro chegar para você e falar: não, você não vai morrer não, porque Jesus está aqui e Jesus vai te curar. Como é que você sabe? Eu estava morto e ele me ressuscitou. Ele virou um testemunho de vida. Você imaginou você poder falar: eu fiquei morto por 4 dias. Jesus, que me ama, que te ama, foi aonde eu estava, no buraco que eu estava, fedendo do jeito que eu estava, todo enrolado, e me ressuscitou e transformou a minha vida. Meu querido, é isso que eu acho fascinante nesse Jesus. Jesus, ele pega pessoas como nós, que para muitas pessoas, em muitas circunstâncias, é apenas um certo alguém, e transforma em alguém que tem uma vida de milagres, e que pode transformar a vida de muitas pessoas através de testemunhos. Ainda que a tua história tenha começado como a de Lázaro, você é apenas um certo alguém. Você adora e você vive com Jesus que te ama, que te tira do buraco que você está, que arranca o seu mau cheiro, que desenrola a tua vida enrolada, e você de um certo alguém passa a ser alguém que é um milagre. Você não é um certo alguém, você é um milagre. Olha para você. Fala com você mesmo. Eu sou um milagre. Você é um milagre. Esse Jesus que ressuscitou Lázaro é o mesmo Jesus que desperta você agora. É o mesmo Jesus que faz ressuscitar os seus sonhos. É o mesmo Jesus que ressuscita a tua alegria.
Então, ainda que você receba alguma notícia ruim, ou que alguém te fale algo que te deixe triste por um momento, entenda que aquela batalha é espiritual, e comece a falar em línguas, comece a falar com Deus, deixe o Espírito Santo vir, e você vai ver que aquele ambiente vai mudar e vai se transformar. E você vai estar rindo diante de uma pedra fechada de um morto. Todo mundo, mas como assim? De que você está rindo? Eu falo, não, porque Jesus vai ressuscitar. E pronto. As últimas vezes agora que eu fui em velório, eu peguei uma mania interessante. Então já tem 2 vezes que eu vou no velório, eu não gosto normalmente de entrar, eu deixo o corpo lá, eu não gosto de entrar. Mas eu fico da porta. Eu fico só com a mãozinha assim, em nome de Jesus, ressuscita. Ressuscita. Ainda não aconteceu, mas o dia que acontecer vai ser bem bacana. Já imaginou? Todo mundo levantando lá? Eu creio nesse Jesus. Sabe, eu sou um desses loucos. E se você olhar o grupo de evangélicos no mundo, dá coisa de, acho que de 1%, mais ou menos de 1% da população mundial. Eu faço parte desse seleto grupo de louco que resolveu acreditar em Jesus. Você faz parte disso? Quem faz parte disso, levanta a mão. Então, ainda que venha uma notícia que te entristeça, e que te deixe triste como eu fiquei, a ponto de ter o coração muito apertado, lembre-se que a tua batalha não é aqui, e nem com as martas que falam no teu ouvido ou com os martos. A tua batalha é espiritual. O teu Redentor vive. E aquilo que as pessoas chamam de morte, ele chama de sono. E aquilo que as pessoas falam que não tem jeito, ele fala, vem para fora, ressuscita. Amém? Ressuscita. Deixa esse Jesus te ressuscitar. Você tem a opção de ouvir a voz da Marta que fala dentro de você. Ou você tem a opção de ouvir esse Jesus que fala, isso não é o fim, isso não é a morte, isso é material para se transformar num grande milagre. Deixa esse Jesus, que pega a gente, pega nós, pessoas simples, que em muitas circunstâncias é apenas um certo alguém, assim como Lázaro, um certo João, uma certa Maria, um certo Alexandre, um certo alguém, e vem e transforma a nossa vida de uma forma tão gloriosa, a ponto das pessoas olharem para você e falar, você não era aquele certo alguém? Pois é, eu era, mas agora eu sou um milagre que anda, um milagre que fala, e um milagre que diz que esse Jesus é real e que ele ressuscitou. Eu quero te convidar agora a ficar de pé. Nós vamos louvar. Você vê que Jesus, quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele começou a oração dele louvando a Deus, agradecendo a Deus. Não tire férias de Deus. Tire férias de tudo. Da esposa, do marido, fica uns 2 dias, vai viajar se for o caso, estou brincando. Mas se precisar, qual o problema? Se tem uma relação bacana, qual legal, não tem problema. Mas não tire férias do Espírito Santo. Nunca tire férias de Jesus. Nunca tire férias de Jesus. Porque quando você baixa a tua guarda, Satanás vem com as martas da vida, com os martos da vida, ou com as pessoas que vêm com palavras do inferno, para te trazer para uma realidade que você não quer viver, porque você está vivendo calçado na fé. Você está andando todo dia falando, Deus, eu creio que hoje a minha cura vem. Deus, eu creio que hoje a minha cura vem. Deus, eu creio que hoje é o dia que o Senhor vai me curar. E você vai caminhar nessa jornada até o dia que isso acontecer. E quando a mensagem negativa vir, você vai falar em línguas e você vai entrar em batalha espiritual com Deus. E vai entender. E lá nos céus, quem disse que Deus não ouve a tua oração? Você vê no texto de Daniel, no primeiro dia que você orou, eu te ouvi e eu mandei a resposta. Mas o príncipe da peça, ou seja, veio um demônio e ficou batalhando com aquele anjo. Deus ouviu a tua oração. Quem sabe falta você continuar orando mais. Você continuar dizendo mais que Deus é por você e que a vitória é tua. E começar a falar em línguas. Para que esse bloqueio se rompa. E que as chuvas de bênção do Senhor caiam na tua vida. E você, de um certo alguém, passe a ser conhecido como um milagre que anda e que fala. O mesmo Jesus que fez milagres no passado, é o mesmo Jesus que está agora, falando pela minha boca, falando aos teus ouvidos, dizendo para você, remova a tua pedra,
e deixa que eu vou fazer aquilo que parecia a tua morte, parecia o teu impossível, parecia o teu fim, se tornar em um grande milagre. Deus tem interesse na tua vida. Deus te ama a ponto de enviar Jesus. Jesus, ele não tarda. Jesus, ele não se atrasa. Ele vem no momento exato e na hora certa. Jesus podia ter vindo no primeiro dia? Podia. Por que Jesus ainda ficou mais 2 dias? Ah, mas Jesus morreu Lázaro, porque o Senhor demorou. Jesus ficou mais 2 dias, sabe por quê? Porque era Ele que estava no controle. É Jesus que está no controle, então Ele chega no momento que Ele achar que é o momento, porque quando Ele chega a transformação vem. Quando Ele chega o milagre acontece. Jesus ficou mais 2 dias, só para deixar bem claro, que é Ele que está no controle. Jesus está no controle da sua vida. Jesus está no controle da sua vida. Jesus está no controle da sua vida. Jesus está no controle da minha vida. Jesus tem o completo controle das nossas vidas. E é Ele que ressuscita os nossos projetos. É Ele que ressuscita os nossos Lázaros. É Ele que ressuscita os nossos sonhos. É Ele que ressuscita tudo em nós. É Ele que faz alguém ser transformado de um certo alguém para um milagre que anda, que canta e que fala.